Você que está conosco nessa noite, nós estamos finalizando hoje o que nós chamamos de uma jornada de preparação para a Páscoa. Nós começamos lá no Éden, lá no jardim, quando Deus criou o homem, Deus criou toda a natureza, tudo perfeito, deu ao homem a liberdade, deu ao homem o direito de escolha, colocou eles lá no jardim, tinha comunhão com o Adão e a Eva. Mas nós vimos que eles pecaram, eles desobedeceram a Deus, e o pecado corrompeu o ser humano, a nossa dignidade, a nossa santidade. O pecado foi uma grande tragédia que adentrou na humanidade por desobediência de Adão e Eva, lá no jardim ainda do Éden. Mas depois nós vemos que Deus ele levantou profetas para anunciar que viria o Messias, que viria o Salvador, aquele que restauraria a nossa comunhão com Deus. Nós vimos no domingo passado que o Messias que o povo judeu esperava não foi o Messias que se manifestou na pessoa de Jesus, porque os judeus aguardavam um Messias político, aquele que iria libertar Israel do jugo romano, e eles então, a nação, o povo de Israel, iria assumir o poder, o controle, a autoridade política daquela nação. Por isso que Jesus foi rejeitado pela maioria dos líderes judeus, fariseus, porque não era o Messias que o povo tanto esperava. Mas Jesus era exatamente o Messias que nós precisávamos. E hoje nós então finalizamos essa jornada de Páscoa falando sobre a graça salvadora para todos. O Rei que é vitorioso, o Jesus vencedor, ele o é porque ele derrama a sua graça sobre cada um de nós. O perdão, a restauração, a regeneração, uma vida nova, uma vida transformada, uma vida abundante só é possível pela graça de Jesus. Eu não poderia pagar pelos meus pecados. Você não poderia pagar pelos seus pecados. Ninguém de nós poderia fazer algo que fosse suficientemente bom ou necessário ou final para que pudéssemos receber o perdão de Deus. É por isso que Jesus, ele nasce, por isso que Jesus, ele começa o seu ministério, por isso que Jesus, ele vai para a cruz, por isso que ele ressuscita, por isso que ele ascendeu e está à destra de Deus, para completar este plano salvador. E nesse plano salvador, a graça é o grande dom, o grande favor de Deus para mim e para você. João, capítulo de número 20. A partir do verso de número 17, nós vamos ler o texto da palavra de Deus. Ou melhor, a partir do verso 11, meus queridos. João 20, a partir do verso 11. Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Baixou-se, olhou para dentro, viu 2 anjos vestidos de branco, sentados à cabeceira, um e aos pés, no lugar onde Jesus tinha estado, ou ali estava o seu corpo. O verso 13 diz: os anjos lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei aonde o colocaram. Então, ao virar-se para sair, viu alguém em pé. Era Jesus, mas ela não o reconheceu. Mulher, por que você está chorando? Perguntou ele. A quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu irei buscá-lo. Disse Jesus. Ela se voltou para ele e exclamou: Rabone, que em aramaico quer dizer mestre. Jesus lhe disse: não se agarre a mim, pois ainda não subi ao Pai, mas vá procurar os meus irmãos e diga-lhes: eu vou subir para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Maria Madalena encontrou os discípulos e lhes disse: vi o Senhor. Então contou o que Jesus havia falado. A graça salvadora é para todos. A sexta-feira terminou com um tom de tristeza. Jesus estava morto. Mas a sexta-feira ela não encerrou aquele projeto de Deus para nós e para toda a humanidade.
O Jesus gentil, amoroso, gracioso, que perdoa, que cura, que liberta. O Jesus que restaura estava morto. E brutalmente morto. Assim aconteceu com ele. Esse Jesus que foi morto, foi pregado na cruz, para aqueles discípulos era a sua esperança. E ao ver o Jesus ali morto, eles se sentiram sozinhos, desamparados. Eles se sentiram um pouco abandonados. E eles então podem ter nutrido no seu coração uma pergunta, uma dúvida muito salutar. Será que aquilo que ele disse que iria acontecer, de fato vai acontecer? Porque Jesus havia dito que iria ressuscitar ao terceiro dia. Mas será que de fato aquilo iria acontecer? E se fosse mentira? Se não fosse verdade o fato de que Jesus voltaria à vida? Será que eles tinham sido enganados? Será que tudo aquilo foi apenas uma farsa? Será que Jesus era mesmo aquilo que as pessoas o acusavam? Um falso, um mentiroso, um falso profeta, um falso Messias? Se a ressurreição não tivesse acontecido, provavelmente essas perguntas seriam então comprovadas. Ele não era o Messias, mas o domingo da Páscoa chegou e Jesus agora não está mais morto. Maria vai ao túmulo para ungí-lo, mas ela não encontra Jesus. Ela então fica preocupada de onde estava o Messias. Jesus então se apresenta para ela, dizendo: eu estou aqui, eu estou vivo. E a esperança daquela mulher começa então a ser restaurada, porque o Jesus não está mais morto. O que ele disse que iria acontecer, de fato aconteceu. Ele está vivo e agora vivo para sempre. Ele pagou na cruz pelos nossos pecados. Ele ressuscitou ao terceiro dia, justamente para completar esta obra salvadora. A graça agora é plenamente derramada sobre todos que confessam a Ele como Senhor e Salvador. O pecado que entrou lá no Éden, agora é completamente pago, agora é completamente, definitivamente excluído do poder e autoridade sobre a raça humana. Por isso que o apóstolo Paulo em Coríntios pergunta: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o aguilhão do seu pecado? Porque agora com a ressurreição de Jesus, o pecado não mais impera e opera na vida do ser humano. Tudo que precisamos fazer é crer em nossos corações, é crer que Ele ressuscitou, é crer que Ele está vivo, é crer que Ele é o Senhor, o Messias, e é confiar então a nossa vida a Ele. O que nós precisamos agora é olhar para o Jesus ressurreto e receber o dom da salvação. A graça que Ele está derramando sobre cada um de nós. A graça que perdoa completamente os nossos pecados. Páscoa é uma demonstração da graça de Deus. É a comprovação. Páscoa é a plenitude da graça sendo derramada por cada um de nós. Deus havia elaborado um plano. E na ressurreição, no domingo de Páscoa, este plano é concretizado. Agora nós podemos ser remidos, salvos pelo sangue do Cordeiro. Mas não apenas um Cordeiro que estará morto numa sepultura, um Cordeiro que agora está vivo, presente no seu coração, habitando em nós através do Espírito Santo. A graça está disponível para mim e para você. Você pode, a partir deste momento, então, viver uma vida nova, uma vida transformada, uma vida diferenciada, porque você não está mais sob o jugo do pecado e da escravidão, mas agora você está debaixo da graça de Deus. Amém? O peso do pecado, a obra do pecado, a maldição do pecado não mais rege as nossas vidas. Você agora não é mais escravo, você é livre, você tem liberdade, você pode fazer escolhas, você pode buscar ao Senhor de todo o seu coração. Mas do que adianta esta graça? O que essa graça ela inflige nas nossas vidas? O texto que nós lemos aqui, meus irmãos, nos aponta para uma verdade. A graça profetizada é concretizada na ressurreição. Eu disse para você no começo que Deus mandou vários profetas anunciando que viria o Messias, anunciando que viria o Salvador. Então a graça foi anunciada. Desde Gênesis 3,15, a graça foi propagada. Um dia essa graça viria. E nós vemos que na ressurreição, a graça até então profetizada, agora ela é
concretizada. O Messias que foi previsto pelos profetas, agora ele está presente, agora ele é real, agora ele se fez carne e sangue. Aquele Messias que antes era só uma anunciação, nós vimos que ele nasceu, que ele desenvolveu a sua vida, o seu ministério, ele capacitou discípulos, ele formou um povo. Esse Messias que era apenas uma promessa de que ele iria morrer, nós vimos que de fato ele morreu. Aquele Messias que ressuscitaria, nós vimos que ele ressuscitou. Então todas as profecias sobre o Messias agora não são mais anúncios, não são mais profecias, agora são realidades. Agora tudo aquilo que nós tínhamos de expectativa aconteceu, como fora profetizado em toda a palavra. A graça profetizada é concretizada através da ressurreição. Mas se Jesus não tivesse cumprido as profecias, ele seria de fato um enganador, ele seria um mentiroso, ele seria um falso Messias, e ninguém se importaria mais com Jesus. Teria caído no esquecimento, como muitos outros líderes se levantaram e caíram no esquecimento. Se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado, não tivesse voltado à vida, muito provavelmente aqueles discípulos teriam tido a ele como mais um mentiroso, mais um enganador, mais uma pessoa que teria se levantado e se auto-intitulado como o Messias e o Salvador do mundo. Mas a diferença entre todos esses falsos profetas e Cristo é porque ele de fato ressuscitou. Então os discípulos não são mais uns alienados que creram num mentiroso. Os discípulos agora são servos porque eles vão ser consagrados e chamados para viver a vida diante do Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, aquilo que Jesus falou que faria, de fato, ele fez. Aqueles discípulos que estavam lá assustados, com medo, agora não são mais homens com medo e assustados. Agora são homens que estão seguros, são homens que estão confiantes, porque o Senhor está presente, o Senhor está com eles. Deus promete, através de Jesus, estar presente nas suas vidas. E agora então, o medo dá lugar à ousadia. Agora o receio dá lugar à segurança. Agora aquilo que era dúvida se torna então uma verdade. O retorno de Jesus à vida, que é chamado por ressurreição, de fato é o que mais importa nesse momento, porque a ressurreição é a comprovação do plano e do projeto de Deus. A ressurreição é a coroação daquilo que nós estamos vivendo hoje. É a ressurreição que torna a Páscoa inesquecível e torna a Páscoa transformadora, porque a graça profetizada está concretizada. Nós hoje estamos aqui reunidos por quê? Porque nós estamos recordando, memorando, revitalizando a nossa fé diante desse Messias que está vivo. Esse Messias, esse Senhor, esse Salvador que mudou a sua vida, que mudou a sua história, ou que pode mudar a sua vida, mudar a sua história. Basta você receber esta graça. Agora não é só mais um anúncio, agora é uma realidade. Essa realidade pode transformar a sua vida. E esse é o segundo elemento que eu quero abordar. A graça opera em nós. E a graça, ela nos transforma. A graça, ela opera nas nossas vidas e ela muda a nossa vida. Do verso 19 até o verso 23, na sequência do texto, a Bíblia vai dizer assim: ao entardecer daquele primeiro dia da semana, João 20, verso 19, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas, por medo dos líderes judeus. De repente Jesus surgiu no meio deles e disse: paz seja com vocês. O ambiente que estava sendo, meus irmãos, tomado pelo medo, é rompido com uma palavra de paz. Se você está vivendo uma vida atribulada, uma vida com medo, Jesus chega para você e diz: eu tenho uma paz que eu posso dar a você. Aquele ambiente ali obscuro dos discípulos escondidos, agora eles ouvem a voz do Senhor ressurreto que diz: paz seja com vocês. Enquanto falava, ele mostrou as feridas nas suas mãos e do seu lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor.
O ambiente que estava sendo tomado por lágrimas, por desespero, por falta de esperança, agora é um ambiente que é irrompido com a alegria, a felicidade, o regozijo, o contentamento. Jesus aponta as suas feridas e eles se enchem de alegria porque eles reconheceram lá o seu Senhor. Verso 21, mais uma vez ele disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se não perdoarem, eles não estarão perdoados. Então, meus irmãos, a graça, ela opera em nós, mudando, transformando, gerando em nós um coração novo, um coração quebrantado, um coração disposto. A graça opera em nós, através de nós, para as pessoas que estão ao nosso redor. Você é um agente da graça, você é um indutor da graça, você é um proclamador da graça. Você não tem que guardar a graça apenas para você. O sacrifício, a obra de Jesus não é algo maravilhoso só para eu e você. Essa graça, ela precisa ser compartilhada, expandida, dividida, proclamada, porque ela nos transformou, ela me transformou, ela mudou a minha condição, e agora eu preciso então compartilhar essa boa notícia com aqueles que estão ao meu redor. Os seguidores de Jesus deixaram de ter medo e ficaram com o coração alegre. Eles se alegraram porque eles viram o Jesus ressuscitado. E agora então eles deram o resto das suas vidas para espalhar essas boas novas. O que nós estamos fazendo, meus irmãos, com a graça que recebemos do Mestre? O que você está fazendo com a graça que Jesus depositou na sua vida? Como nós estamos lidando com essa graça que mudou a minha vida, a minha história, me tirou lá do lamaçal do pecado, lá de uma vida de desesperança, com essa graça que restaurou a mim, restaurou a minha casa, mudou a minha história. O que eu estou fazendo com essa graça? Jesus diz: olha, vocês precisam compartilhar essa graça. Ele sopra o Espírito, ele diz: então vão, anunciem a palavra de Deus, preguem a restauração, preguem o perdão. Essa graça que abundou na sua vida, ela precisa ser espalhada para todos aqueles que ainda não a conhecem. Eles correram muitos riscos, serem presos como Jesus foi preso, mas eles continuaram divulgando as boas novas. Como nós estamos, irmãos, acomodados, como nós estamos confortáveis na nossa vida cristã, como nós estamos felizes em ser cristãos muitas vezes apenas nominais, que cumprem as nossas obrigações eclesiásticas, mas nós precisamos ir além disso. Nós precisamos entender que há um chamado de Deus para nós de proclamação dessa graça. De fato, a maioria daqueles discípulos morreram, porque eles simplesmente não pararam de contar a todos e em todos os lugares aquilo que Jesus fez por eles. Quando Jesus está conversando com Pedro lá no capítulo 21, o João interrompe ali a conversa e Jesus fala para João da forma com que Pedro iria morrer para glorificar ao Senhor. Muitas vezes, irmãos, nós estamos guardando as nossas vidas, preservando as nossas vidas com alguns medos, alguns receios, mas nós não compreendemos que nós temos que entregar as nossas vidas. Perder a nossa vida pela causa do Evangelho é o maior ganho que nós possamos ter. Esses discípulos que perderam as suas vidas foram mortos por proclamar a graça de Deus. Eles hoje estão sendo recompensados por isso. Os galardões estão sendo colocados sobre as suas vidas. Os líderes daquela época tentaram silenciar eles, mas não conseguiram. Eles continuaram proclamando a misericórdia e a graça de Deus. Quanto nós estamos em silêncio diante desta grande bênção que nós alcançamos, mas ainda não compartilhamos. Nós temos que pregar essa história. Nós temos que dividir essa verdade. Nós temos que levar esse amor, queridos. Essa boa nova, ela é tão boa que não pode ficar guardada, oculta. Nós precisamos dividir isso com aqueles que ainda não conhecem.
Aquela boa nova que os discípulos começaram a pregar, que eles começaram a espalhar, deram a sua vida por eles, foi passando de geração em geração, anos após anos, e chegou até você. Chegou até você há 1 ano atrás, há 5 anos atrás, a mim, há quase 25 anos atrás. Chegou no seu coração, essa graça me alcançou, me mudou. E chegou até agora para mudar as vidas daqueles que ainda não conhecem. É o ciclo da graça que vai sendo compartilhado com aqueles que precisam ouvir dessa graça. Ela opera em mim, mas ela precisa operar através de mim, aqueles que ainda não conhecem a graça salvadora. Os seguidores de Jesus estavam com medo. Eles estavam com tristeza até na sexta-feira, mas depois do sábado veio o domingo da Páscoa e tudo mudou. E isso mudou porque o Cristo ressuscitou. Sabe o que precisa mudar talvez nas nossas vidas de cristãos, meus irmãos? Sabe o que precisa acontecer em nós para nós despertarmos na nossa vida cristã? Talvez é algo muito simples. É a gente passar a viver na presença do Cristo ressuscitado, do Cristo vivo. Não apenas de um Cristo institucional, não apenas um Cristo nominal, não apenas um Cristo que é um estilo de vida. Porque hoje ser cristão virou estilo de vida, meus irmãos. Hoje ser cristão virou grife, virou moda, virou uma série de coisas. Hoje o cristianismo está sendo diluído em tantas coisas fúteis que nós perdemos a perspectiva de uma vida real na presença desse Cristo vivo, o qual nos leva a, se necessário for, dar a nossa vida. O quanto nós estamos dispostos a seguir o exemplo desses discípulos, entregar a nossa vida para pregar essa boa nova, para que ela não deixe de ser proclamada com todos aqueles que ainda não conhecem. Você pode fazer uma pergunta a você mesmo nessa noite. Os seguidores de Jesus eram, na sua grande maioria, pessoas comuns, pescadores, agricultores e outras profissões. O que você acha que tornou eles ousados o suficiente para pregar as boas novas da graça de Jesus a todas as pessoas? O que tornou aqueles homens simples em homens ousados? É só você ler o começo do livro de Atos dos Apóstolos. Nós vemos aqueles homens pregando com ousadia, proclamando a palavra sem medo, sem intrepidez. E a pergunta é, o que aconteceu que mudou o status daqueles homens? A resposta é muito simples. Eles receberam o presente da vida eterna pela graça de Jesus. Amém? O mesmo presente que eu e você já recebemos. É por isso que nós temos que ser agentes dessa graça. Eles entenderam que o Senhor está sempre presente, que o Senhor está ali agindo, que não precisamos ser perfeitos, santos, puros, mas que nós precisamos ter uma vida dedicada, uma vida consagrada, essa graça sobre nós. Quando eu digo perfeitos, santos e puros, não é ausência total de falhas e erros e pecados, porque isso é impossível. Nós caminhamos em santidade, novidade de vida, buscamos uma vida transformada, mas o Senhor, Ele quer nos usar a partir de onde eu estou, como eu estou, essa graça operando em mim, transformando a minha vida, mudando a minha história, me tornando mais parecido com Cristo, e assim eu vou poder então desenvolver o meu chamado ministerial. O quanto perto de Cristo você quer estar? O quanto perto do Jesus ressuscitado, vivo, você quer viver? Porque muitos estão escolhendo viver longe desse Cristo ressuscitado, porque isso vai trazer compromisso, isso vai trazer responsabilidade. Estar com o Cristo ressuscitado vai demandar de nós disposição, de fazer algo que muitas vezes nós não estamos dispostos a fazê-lo. Então, por isso que a gente vive distante do Cristo ressuscitado, do propósito do Senhor para as nossas vidas, e nós vivemos apenas uma vida religiosa, a ponto de nós sermos quase que ineficazes na nossa sociedade. A graça opera em nós e através de nós. Você é um depositário da graça de Deus. Divida essa graça, fale dessa graça, partilhe essa graça com todos. E para finalizarmos, a graça precisa ser compartilhada com todas as pessoas. Essa graça precisa ser pregada. Eu quero ler com você 1 João, capítulo 4, versículo 7 ao 12.
Nós temos um chamado, nós temos um compromisso, nós temos uma responsabilidade. Se nós estamos hoje aqui celebrando a Páscoa, meus irmãos, é porque o Senhor entregou a sua vida por nós. E agora nós precisamos fazer algo para o Senhor. A graça precisa ser compartilhada com todos. E João escreve na sua primeira carta, no capítulo 4, a partir do verso 7. Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou o quanto nos amou ao enviar o seu Filho ao mundo para que, por meio dele, tenhamos vida. Nisso consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor chega em nós à expressão plena. Mostrar o amor é a melhor forma de nós compartilharmos a graça com todos. Nos amarmos é uma boa maneira de mostrarmos a graça para aqueles que estão chegando ao nosso meio. Amar aqueles que estão lá fora ainda no pecado é uma boa forma de demonstrarmos que eles também podem ser alcançados por essa graça. Mas o quanto nós estamos dispostos a verdadeiramente amar uns aos outros e ao Senhor. É a graça e é o perdão de Jesus que muda a vida. Mas para a pessoa chegar a entender isso e entregar a sua vida para Jesus, ela precisa ser amada por alguém. Por mim e por você, como igreja do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 2, no verso 8 e no verso 9, ele nos diz algo que nós precisamos considerar nesta noite. Efésios capítulo 2, versículo 8 e o versículo 9. Abra sua Bíblia para que você possa acompanhar a leitura comigo. Efésios capítulo 2, verso 8 e verso 9. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. O que é que salva o pecador? A graça. Essa graça que opera em nós, através de nós, e que tem que ser proclamada para todas as pessoas. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática das boas obras, para que ninguém venha se orgulhar, pois nós somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar boas obras que Ele de antemão planejou para todos nós. Meus irmãos, há alguma dúvida de que Jesus tem amor para compartilhar com todas as pessoas? Tem alguma dúvida que Jesus ama a todos os pecadores? Há alguma dúvida de que Ele quer que nós nos tornemos um sinal vivo dessa graça? Nós, como igreja, temos o grande desafio na nossa missão de ser um sinal visível do reino de Deus para as pessoas. Nós temos que ser esse sinal de graça para aqueles que ainda estão na escuridão das trevas. O mundo precisa disso, queridos. O mundo precisa ouvir dessa graça. O mundo precisa saber que existe um Deus, que existe um Senhor, um Deus que não está morto, mas um Deus que está vivo. Um Deus que criou todas as coisas, um Deus que se importa com as pessoas, um Deus que ama e um Deus que quer chegar para restaurar e mudar a história daquele que ainda não conseguiu essa transformação. As pessoas precisam saber que há um Deus que quer chegar a todos, que quer salvar e remir a todos, mas essa mensagem, ela está sobre nós, ela é nossa mensagem e nós temos que levar ela a essas pessoas. É pela graça que as pessoas são salvas, mas nós temos que apresentar o Cristo que implementou essa graça para que elas possam ser salvas. Apocalipse capítulo 2, versículos de 1 a 7. Veja o que João nos escreve.
Capítulo 2 de Apocalipse. A partir do versículo 1. Se você encontrou o Apocalipse 2, abra no capítulo 21, porque a leitura é no 21 e não no 2, queridos. Capítulo 21, de 1 a 7. Esse mundo não é perfeito. O mundo não está ideal. Ainda há muito pecado, muita transgressão, muita dor. Esse mundo ainda é mau. Mas Deus, Ele está conosco nesse mundo. Deus, Ele nos guarda. Você crê nisso? Um dia Ele vai consertar tudo isso. Haverá um dia em que tudo isso vai ser restaurado, vai ser mudado, vai ser refeito. Haverá um dia em que tudo vai voltar aquilo que era lá no Gênesis, ao plano original de Deus. E nós nesse dia vamos viver junto com o Senhor. Nós vamos estar diante dele, sem lágrima, sem dor, sem tristeza. Essa é a grande notícia da Páscoa. Esse é o grande legado que nós temos sobre nós. 21 de João, de Apocalipse, verso 1. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já haviam passado. Existiam o mar e também não mais existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, como uma noiva bela. Uma noiva vestida, ataviada, em algumas traduções, para o seu marido. Verso 3, ouvi uma voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles, e eles serão o meu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse: vejam, faço nova todas as coisas. E em seguida disse: escreva isso, pois o que eu digo é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda: está terminado. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim. E quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vitorioso herdará todas as bênçãos. E eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Então há esperança para esse mundo, meus irmãos. Há solução para esse mundo. Existe ainda uma expectativa, uma esperança e uma certeza de que tudo isso vai ser mudado e transformado pela graça que está disponível para todos. Uma graça que vai operar em todos. E eu finalizo lendo Mateus capítulo 28, do verso 18 ao verso 20, aonde Jesus faz um último pedido para os seus seguidores. Aonde Jesus também nos convida a nos juntarmos a Ele na grande história de amor e de redenção para o mundo inteiro. Mateus 28, 18 a 20 é a grande comissão. Aqui Jesus conclama a sua igreja a se juntar a Ele para levar essa graça a todos os lugares, para proclamar esta graça pelo resto das nossas vidas, para viver em função desse grande desafio. E a Páscoa, meus amados irmãos, é exatamente isso. O compromisso que nós temos em proclamar essa graça. Mateus 28, 18, então, os 11 discípulos partiram para a Galileia, depois que Jesus se manifestou ali com eles, depois que eles viram o Cristo ressuscitado, depois que passou aquela euforia da Páscoa. Eles então agora se reencontram com Jesus. 40 dias depois, há esse reencontro. E o Senhor então faz a eles uma conclamação. No verso 18, então, Jesus diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas essas ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém?
Amém? Amém. Essa palavra não é para os 11 que estavam lá. Essa palavra é para mim e para você. Nós temos agora, meus irmãos, a responsabilidade de proclamar esta graça. Como eu posso apoiar esse projeto de expansão da graça de Deus? Como que você pode fazer parte disso? Com quem que você vai contar para proclamar essa graça e o seu amor? Quem vai ajudar você nesse processo? Quem serão aqueles que vão se juntar a você para compartilhar este tão grande amor? Nós precisamos refletir nessas questões. Se a graça é para todos, se a graça alcançou você, se a graça mudou a sua vida e a sua família, como é que nós vamos nos portar diante desta verdade? E como é que nós vamos dividir essa graça com as outras pessoas? Coloque-se diante de Deus nesta noite. Coloque a sua vida diante de Deus. Talvez a mensagem que você esperava ouvir nesta noite não foi aquela que você ouviu. Talvez a expectativa que trouxe você até aqui nessa noite possa ter sido frustrada de alguma forma. Mas nós, como igreja, não podemos celebrar a Páscoa, a vitória de Jesus, a ressurreição. Nós não podemos refletir sobre esse tempo de graça sem entender qual é o nosso papel, ou aquele papel que o Senhor espera de cada um de nós. Se a graça é para todos, ela não pode ficar condensada apenas em nós. Nós não podemos usufruir dessa graça enquanto nós estamos aqui no templo aos domingos. Nós precisamos expandir essa graça para aqueles que ainda não a conhecem. E esse é o chamado que o Cristo ressuscitado faz para você nesta noite. O Cristo vivo está te chamando para segui-lo, para dar a sua vida por Ele, para gastar a sua vida na proclamação desta graça salvadora. Deus, como igreja, nós estamos aqui nesta noite, sendo desafiados pelo Cristo ressuscitado a nos envolvermos nesse grande ministério de compartilhar esta graça com aqueles que ainda não conhecem. Nós já fomos alcançados por essa graça. Nós já fomos remidos, salvos, purificados, lavados, santificados. Mas existem ainda muitas pessoas que precisam experimentar essa graça. Pessoas que estão vivendo sem esperança, sem alegria, sem planos, sem propósito. Pessoas que não têm nada a se apegar, porque não conheceram ainda a graça de Jesus, ou ainda não se encontraram com o Jesus ressuscitado. Por isso, nessa noite, ó Pai, nós queremos dizer sim para o Teu chamado. E assim como Pedro, ser restaurados e atender o chamado do Senhor, de segui-lo e cuidar do ministério que o Senhor tem sobre nós depositado. Muito obrigado. Assim nós oramos no bendito nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. E graças a Deus.